Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que passaram o final de semana? Na presença do Senhor? Glória a Que Deus. bom, né? Deus é bom o tempo todo conosco. Quero agradecer aos irmãos que tiraram seu tempo de vir até esse culto para adorar a Deus, porque Deus tem grandes coisas para cada um. Não foi por acaso que tu saiu da tua casa e veio até esse lugar. Porque Deus tem algo para ti nesta noite. Dê teu tempo, dê teu louvor a Deus. Quero perguntar para os irmãos, como sabemos que nós temos uma morada no céu? O que nos garante que a gente vai ao céu? Morar com o Senhor. Às vezes a gente fica pensando, né? Como será que vai ser? Como vai ser a volta do Senhor? Mas Deus nos garante que haverá uma morada para aqueles que creem no Senhor. Haverá uma morada com Ele. Vamos abrir nossa Bíblia em João 14, capítulo 1. Amém? Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, olha só o que Deus diz para nós. Ele deixa bem claro: para aqueles que creem em Deus, aquele que buscar a sua palavra, buscar a sua face, tentar andar no caminho dele, ele diz que vai preparar um lugar para nós lá. Imagina só, Deus preparando um lugar para ti lá. Que maravilha, hein? E ele diz que ele é a verdade e a vida. Ninguém mais pode levar nós até o Pai se não for por ele. É só Jesus. É só Jesus que cura, nos salva. Então, bote teus problemas, bote teu caminho, bote a tua palavra na vida dele. Porque ele é somente. Imagina só Deus lá, diz: ó, estou preparando um lugar para o pastor Luiz, estou preparando um lugar para o Adriano, estou preparando um lugar para todos aqueles que creem nele. Que custa a gente crer? Ainda tudo, Deus não está cobrando nada de nós, tudo é gratuito. A palavra do Senhor é gratuita. Tu imagina só se daqui a uns tempos a gente tem que pagar por isso. Deve entrar no culto, é gratuito. Não custa a gente buscar a Deus. Busque a Deus enquanto é tempo. Nós temos que fazer as coisas aqui na terra, porque lá não tem mais. Buscar a Deus aqui. Depois que a gente partir, não vai ter mais. Então vamos perdoar, vamos amar mais aqui na terra, porque lá não vai ter mais. Deus, depois que tu passar pelo trono, lá não vai ter mais volta. Vamos fazer a coisa aqui na terra. Busque enquanto é tempo. Busque. Ame, perdoe teu próximo. Não adianta a gente ficar guardando rancor, mágoas, ressentimentos. Vamos perdoar, vamos amar mais. Mesmo que a pessoa não está nem aí para ti, ame de qualquer forma. Porque Deus é que vai te abençoar, Ele que está enxergando. Não adianta a gente esconder as coisas de Deus quando Deus enxerga, gente. Não adianta. Às vezes a gente quer esconder do pastor, a gente quer esconder do irmão, mas Deus está vendo. Não adianta. Não vai adiantar nada para ti, vai só te levar mais para o fundo do poço. Então busque se dedique mais a Ele. Então é isso que eu venho dizer para os irmãos essa noite. E reflita.
Que Deus tem um lugar para cada um de nós. Está escrito aqui. Se não fosse Ele dizer isso aqui, nós estaríamos enganados. Mas Ele deixou bem claro que tem um lugar para nós. Amém? Então vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia que tem nos dado. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado, Pai. Por mais a oportunidade, Pai, de vida, Pai. Porque muitos não têm, Senhor. Mas o Senhor tem nos dado, Pai, cada dia uma oportunidade de renovação, Pai. Oh, Deus, nos perdoa, Pai, por tudo que fizemos de errado, Pai. Nos perdoa por ter magoado as pessoas, Pai. Oh, Deus, renova em nós um novo sentimento, Pai. Teu Espírito Santo, Pai, venha nos acrescentar, Pai, mais fé, Pai, mais oportunidade, Pai, de nós perdoar, de nós amarmos aos outros, Pai. Oh, Deus, abençoa, Pai, aquele que entrou por esta porta, Pai, com o coração aflito, Senhor. Precisamos da tua misericórdia, Senhor. Oh, Deus, renova em nós, Pai. Oh, Deus, abre o entendimento, abre o coração, Pai. Oh, Senhor, abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, Senhor, Senhor. Oh, Deus, receba nosso louvor, Deus, nosso coração, Pai. Obrigado, Senhor.
Temos a certeza do amor eterno.
salva de palmas para o Senhor. Vamos cantar uma louvor com palmas. Faz tempo que nós não cantamos um louvor com palmas. Em nome de Jesus. Deixa eu cantar o teu aí. Glória a Deus. As palmas. Por a sua bênção, seria eu colocar as minhas mãos, esperar minha entrada e minha saída, ainda será sobre minha uma promessa. Eu juro. Eu vou com os pés cravados no chão, eu acho. Quero ver aí. Faça o melhor para Deus, amém? Amém? Glória. De volta, vou tentar. Yeah.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Como Deus é bom. Aleluia. Como Deus é bom. Nós devemos adorar Ele a todo momento. Louvor, agradecendo. Que lindo louvores a Deus. Deus se comove com isso. E olha para a terra e abençoa. Abençoa-nos. Nós temos muito grato a Ele. Então, abra suas Bíblias em 2 Coríntios 9:7. Amém? Amém. Que cada um dê sua oferta conforme resolveu o seu coração, não por tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, que Deus abençoe quem trouxe aqui sua oferta, que nunca lhe falte o alimento e que tu sempre tenha para dar cada dia mais. Que aquele que não trouxe, dê seu tempo, dê sua adoração a Deus, porque a Deus é muito grato. Amém? Então, quem trouxe sua oferta, pode trazer mais ofertas. Glória a Deus. Então vamos chamar o pregador dessa noite, o pastor Luiz. Uma salva de palmas para Jesus, bem forte. Nós temos salvando em direção ao pastor Luiz para nós orar por ele. Pai, abençoa, Pai, teu servo, Pai. Oh Deus, que as tuas palavras, Pai, não sejam a dele, Pai, mas que o Senhor traga, Pai, para nós, Pai, o que nós queremos ouvir, Pai. Não o que o Senhor tem, Pai, para que nós sejamos abençoados, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Se coloque de pé, irmãos, um minuto só. Já temos no ritmo e sempre levanta, fica a benção. Amém? Vira para o teu irmão e diz assim, ó, que bom que você veio. E pergunta o segredo da beleza do teu irmão. Diga, qual é o segredo da tua beleza? Pergunta para ele o perfume que você usa. Perguntou o segredo da beleza do irmão e da irmã? Glória a Deus, irmãos. Louvado seja Deus. Aproveitar que vocês estão de pé em reverência não ao pastor Luiz, mas em reverência à palavra. Eu não sei se alguém já foi na Câmara de Vereadores de Santo Anjo, e toda segunda-feira tem um chamado Pinga Fogo na Câmara de Vereadores de Santo Anjo, e toda vez antes de qualquer abertura de qualquer sessão, eles fazem no plenário a leitura bíblica. E naquele momento em que é feita a leitura bíblica no plenário da Câmara de Vereadores de Santo Anjo, todos os presentes da Câmara têm que se colocar de pé em reverência, não ao leitor, mas à palavra de Deus. Acho que interessante, isso vem desde 1988, 89 ali, foi votado esse projeto na Câmara de Vereadores de Santo Anjo, e desde lá então não foi mudado, e eu acho muito interessante isso. E nós ficamos em reverência à palavra. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Provérbios, livro de aconselhamento e de sabedoria 9:10. Provérbios 9:10. É bem no meio da Bíblia, depois de Salmos. Todos encontraram? Vou dar tempo para você encontrar. 9:10. Provérbios 9:10. É só um versículo bem pequenininho que diz assim, ó. Vou dar tempo para os irmãos encontrar aí. Querido, para quem quer conhecer um pouco mais da Sagrada Escritura, todas as quartas-feiras, iniciando às 8 horas, todas as quartas, 8 horas, nós temos aqui estudo bíblico e tem sido uma bênção para quem tem vindo aprender. Bem devagarinho, você vai aprendendo, mas vale a pena exercitar a nossa mente. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vem assim: o temor ao Senhor é o princípio de sabedoria,
e a ciência dos santos e a prudência. Eu vou ler a parte A do versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, pode assentar. O diácono Fábio já orou. Entramos em concordância. Você concorda que tudo que você precisa ouvir, você vai ouvir em respeito à palavra? Amém? Amém. Amém? Amém. Quantos aqui sonham em ter uma vida bem sucedida? Dá glória a Deus aí, bem aleluia. Olha que a minha porquinha da Índia, o porquinho da Índia, ganhamos um porquinho da Índia. Eita, mas vocês todos juntos. Tem que ser abençoado em tudo. Glória a Deus. Sabe o que é em tudo? É na vida amorosa, na vida profissional, na qualificação profissional. É você projetar e você ser bem sucedido em tudo. Em tudo. Tudo que você planeja, tudo. Sabe aquele projeto que você pensou em colocar em prática e aconteceu sem você colocar em prática? Já aconteceu isso na tua vida? Você pensou em colocar algo em prática e aconteceu. Isso é ser bem sucedido em tudo. E é a intenção de Deus nos abençoar em tudo. Em tudo Deus quer nos abençoar. O maior prazer de Deus como Pai, Criador de todos nós, é o prazer de ver nós felizes. Deus tem o maior prazer de ver você sorrindo, de ver você bem sucedido, de ver você feliz em tudo. Deus tem o maior prazer de ver o seu filho e a sua filha abençoada, de ver você, tuas filhas, teus filhos cursando faculdade, se formando na faculdade, tendo um bom emprego. É a maior alegria de Deus ver os nossos sonhos concretizados. Vocês concordam com o pastor Luiz? Amém. Eu acho que só uma meia dúzia. Todos concordam? Amém. Irmãos, é o maior prazer de Deus ver você sorrindo, com saúde. As pessoas dizem assim, a gente tendo saúde, a gente corre atrás. Olha, cuidado que esse corre atrás vai te cansar e vai gastar a tua saúde. Cuidado. Cuidado para não se sobrecarregar. Cuidado. Isso é ideologia mundana, ou do mundo mesmo, do circular, do sistema. Vou usar essa palavra mais correta. É uma ideologia do sistema, onde as pessoas dizem assim, temos saúde, a gente corre atrás. Eu vejo pessoas que... Eu estava conversando com o Senhor, escute só. Eu estava conversando com o Senhor alguns dias atrás, e Ele me falou assim, eu fui um homem que trabalhei. E a gente olhava mesmo para os seus braços fortes, suas mãos, a pele de sua mão bem grossa, de um homem que trabalhou na lida do campo, um homem que realmente trabalhou. E ele disse assim, eu trabalhei. Eu não faltava trabalho, eu ia trabalhar doente, ele falou, para criar meus filhos, conquistei isso, conquistei aquilo. E hoje, ele falou assim para mim, hoje, eu trabalhei, e eu não consegui uma casa própria. E eu fiquei olhando para aquele homem já de idade, lá com seus 70 anos e algumas pedradas atrás, morando de aluguel até hoje. 10 filhos, dos 10 apenas um cuida dele, e da esposa. E eu fiquei pensando, meu Deus, ele trabalhou quase toda a sua vida e enriqueceu a outros. Porque nós caímos na ideologia de que tendo saúde a gente corre. Para com essa besteira. Para com isso. Porque eu vou te ensinar hoje, dentro das Escrituras, que para ter uma vida como nós falamos no início deste culto, é preciso obedecer princípios que Deus estabeleceu. E os princípios, o que é princípio? Primeiro, para falar de princípio, eu vou te dar o significado de princípio. Ensinamentos. Princípios são ensinamentos. Eu aprendi de minha mãe ter respeito para com os mais velhos. Eu aprendi com a minha mãe que aquilo que não é meu não devo levar para casa. Isso são ensinamentos, princípios. Que eu não devo mexer naquilo que não é meu, que eu devo pagar as contas que fazer. Isso são princípios, ensinamentos que nossos pais passaram para nós e que nós passamos para os nossos filhos. Eu sempre digo aqui na igreja, quando vou apresentar uma criança, e glória a Deus por isso, toda vez que um pai ou uma mãe me procura, pastor, eu não congrego na sua igreja, mas eu gostaria de apresentar a minha filha para Deus. Eu digo, estou dentro, pode marcar o dia lá que eu vou, porque é um ato profético. E eu sempre digo que quando nós ensinamos o nosso filho, quando nós ensinamos as nossas filhas,
nós estamos ensinando os nossos netos, bisnetos e tataranetos. Porque ensinamentos são princípios passados de pai para filhos. E Deus estabeleceu princípios, os quais Ele não muda, os quais Ele não negocia, os quais Ele não vende. Deus não muda os seus princípios por causa do pastor Luiz. Deus não muda os seus princípios para ter uma igreja cheia. Não, Deus não muda. Deus continua com os mesmos princípios. E um dos primeiros princípios que a Bíblia nos revela está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, onde Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden e diz para ele: Adão e Eva, comam de tudo que o jardim produz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam. O interessante é que Deus não escondeu essa árvore. O interessante é que Deus não colocou querubins ao entorno destas árvores. Deus não colocou anjos guardiões. Deus deixou a livre e espontânea vontade para Adão e Eva. Porque o primeiro princípio de Deus foi: não toque. Porque se eles obedecessem, as bênçãos que nós falamos viriam sobre eles. Por isso eu quero dizer para você hoje: não vá atrás de ideologias que dizem que 40 pulinhos para trás, 40 pulinhos para frente, você é transbordadamente abençoado. Não caia nessa ideia. É mentira. Hoje eu estava olhando um pastor no Facebook, ele estava pregando, e um homem muito respeitado, e ele falou assim, que ele foi em uma igreja, e antes dele pregar, o músico da igreja foi cantar uma canção e pregou um pouco. E aí o músico falou: eu estava em determinado ponto, orando, e Deus me revelou que para nós sermos abençoados, escute, que Deus nos revelou que para nós sermos abençoados, é preciso que toda a igreja dê 40 pulos. E o pastor sentado pensou assim: a igreja vai fazer ele passar vergonha. A igreja vai fazer ele passar vergonha. Mas o crente, não o cristão, o crente, ele quer ser abençoado de maneira fácil, sem esforço, sem renúncia, sem obediência, sem a prática. Não existe meio para sermos continuamente, olha a palavra que eu estou usando, continuamente, é ser sucedido em tudo. Não existe. E ele diz assim que toda a igreja levantou e deu 40 pulos para cima. Eu fiquei assim, a falta de conhecimento, e às vezes nem a falta de conhecimento. Tu quer ver uma coisa? Como ser humano, muitas vezes ele quer ir pelo mais fácil. Alguns anos atrás, existia o tal de Bitcoin, pirâmide de quem ficar rico, e um monte de gente investiu dinheiro. Um monte de gente investiu dinheiro, um monte de cristão, até testemunhava no altar: ó, Deus me deu, cuidado, que nem tudo que você tem é Deus que te dá. Porque quebrando um princípio, Deus não abençoa. E eu digo isso com base bíblica, querido, sem nenhum medo de falar para você o que estou falando. Sem nenhum medo. Porque se Deus abençoasse vida torta, Ele não tinha tirado Adão e Eva do já, tinha deixado lá. Mas Deus é Deus de princípio. Deus não quebra princípio. E Deus fala para eles: o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E é uma morte espiritual. Eles não morreram fisicamente, eles foram afastados de Deus. E tem coisa pior do que isso? Escute, eu fiquei olhando para aquilo ali quando o pastor falou que 40 pulos a igreja deu para cima. Quer ver um exemplo? Quando a gente quer perder quilo, quando a gente quer ficar malhado, a grande maioria das pessoas não vão fazer caminhada, a grande maioria das pessoas não vão levantar peso, a grande maioria compra aquele chazinho que eu tomei lá, pega e bugio, é bom, toma todo dia no mate, todo dia, você vai perder um monte de quilo. Lá na farmácia tal vende uma pílula. Cuidado, tem muita gente, muitos meninos e meninas que começaram a tomar a sementinha do milagre para emagrecer e chegaram bem e quase morreram. Porque a Bíblia diz, querido, segundo o princípio que Deus estabeleceu, Êxodo capítulo 20, não cobiçarás, não levantará outro Deus além de mim, e a ele não se encurvará, só a ele adorará. Não roubarás, não mentirás, não levantará falso testemunho e não levantará o nome de Deus em vão.
As pessoas querem encontrar um caso e dizem assim: eu juro por Deus do céu, por essa luz que está iluminando. Às vezes Deus olha e diz assim: eu vou apagar o céu, porque se apagar o céu, você está lascado. Tem muitas pessoas arriscando a vida, porque a Bíblia diz: não porás o nome de Deus em vão. Pastor, eu juro por essa luz que está iluminando. Apaga a luz. E a Bíblia fala em Mateus capítulo 12, versículo 36, diz assim: toda palavra ociosa, toda palavra sem peso, toda palavra sem compromisso, Deus trará juízo no dia do juízo. Quer ver uma coisa que é a palavra ociosa? É quando você faz um voto com Deus, e Deus te abençoa por aquele voto, mas você não cumpre o voto que você fez com Deus. Você recebe de Deus os benefícios que você colocou. Lembra de uma coisa: Deus não negocia princípios. Mas porque você usou princípios, Deus abençoou a tua vida. Mas você, uma frase que todo cristão gosta de usar no seu carro, na sua geladeira, na sua porta: Deus é uma frase. E Deus é fiel. Mesmo nós injustos, Deus permanece conosco fiel. Infiel. Eu coloquei uma coisa aqui no quadro, achei muito interessante para quarta-feira, e eu coloquei aqui, o que é o dízimo? E aí eu coloquei embaixo: oferta, uma adoração, uma troca, uma obediência, amor ou fé? Para os alunos de quarta-feira responder para mim: o que é o dízimo? Daí eu coloquei: por que eu não sou dizimista? Ingratidão? Medo? Egoísmo? Qual é o princípio que nós quebramos? Quando nós dissemos que amamos a Deus, mas não somos gratos pelaquilo que Deus tem nos dado. Me levanta a mão aqui dentro da igreja quem andou pelado em 2022. Quem passou fome? Não comemos a picanha, nem comemos a alcatra, nem comemos o contrafilé, mas ninguém ficou sem comer um pedaço de carne esse ano de 2022. Isso eu garanto. Ninguém ficou sem tomar uma Coca-Cola, ninguém ficou sem tomar uma Pepsi-Cola ou uma limonada, ninguém ficou sem comer o Schwartz ou o feijão. Ninguém. Todo mundo comeu. E agora, na hora de nós sermos gratos a Deus, nós endurecemos o nosso coração. Porque nós nos tornamos cristãos egoístas, filhos egoístas, filhas egoístas, aonde nós queremos que Deus derrame as mais ricas bênçãos sobre nós, mas nós não queremos ser abençoador, nós queremos ser abençoados. Sabe a oração do Pai Nosso? Ao contrário: venha a mim o vosso reino, seja feita a minha vontade. Ei, o que você tem feito para agradecer a Deus pela tua saúde? O que você tem feito para agradecer a Deus pela tua saúde? Não é só no termo dízimo e oferta, mas pela tua saúde. Você já testemunhou aqui na frente pela tua saúde? Você já falou para outras pessoas pela tua saúde? Porque tem duas coisas que nós precisamos dentro de saúde. Nós somos responsáveis por cuidar do nosso corpo físico, e Deus também nos dá saúde. Nós somos responsáveis por cuidar do nosso corpo físico. Quando nós entupimos a nossa veia de graxa, vai entupir, vai te dar um ataque cardíaco, mano. Agora, se você cuidar, se exercitar, não se estressar, não andar nervoso, pode ter certeza, você vai ter uma vida plena de gozo e de paz. Tem muitas pessoas que estão com 47 anos como eu, e você olha e você dá 60 anos, porque estão desgastadas fisicamente, emocionalmente, sobrecarregadas. Pessoas que já perderam a alegria de viver, porque caíram na ideologia: temos saúde, a gente corre atrás. E a Bíblia diz uma coisa para o homem e para a mulher: não se cansar. Qual é, pastor? Esses sinais seguirão os que creem. Aleluia! Aleluia! Oh, diante da obediência, diante da prática da obediência, Deus está dizendo assim: eu me comprometo em cumprir a minha palavra sobre a tua vida. Você não se cansará, você não se fatigará.
sabedoria para usar. Eu tenho falado no grupo da igreja para os irmãos, estimulando a ler o livro de Provérbios, porque é um livro fascinante. Toda vez que eu leio, eu digo assim, meu Deus, eu não acredito que eu passei por isso aqui, não vi direito. A Bíblia fala em Provérbios até na questão de ser fiador. A Bíblia diz assim em Provérbios 19, não seja fiador. E a Bíblia que está dizendo. Olha que coisa interessante. Provérbios 13 está dizendo assim, não abra muito a tua boca, porque aquele que muito fala, traz perturbação para si. Pastor, eu tenho que falar o quê? Isso são princípios, ensinamentos. Ensinamentos. Provérbios 15, 25, eu acho, se não me falha a memória, está dizendo que um coração alegre formoseia o rosto. Que aquele que acha a palavra, acha saúde. Oh, aleluia. Olha só o que a Bíblia de Provérbios 14 diz assim, aquele que acha uma mulher sábia, acha uma joia preciosa. Que coisa interessante, querido. Quando eu vinha em seguida com os jovens, eu falava com as meninas aqui na igreja, o que vocês são? Joia ou pirataria? Eu achava engraçado que as meninas, eu sou joia. Uma joinha. Joia, sabe o que é joia? Joia é rara de achar. Joia é rara de achar. Porque todo aquele que procura uma joia, ele tem que ralar. Ralar. Querido, você quer ser abençoado? Ouça com atenção a palavra, medite na palavra, guarde em teu coração e pratique. Porque dentro dos princípios bíblicos não existe outro meio. Não existe outro meio para ser abençoado. Não existe atalho se não formos pela obediência. Não adianta eu fazer promessa. Não adianta eu fazer promessas, queridos, se eu não praticar e obedecer a palavra de Deus. Eu já contei aqui na igreja, eu fui orar com uma senhora que estava possessa de demônio, e ao expulsar aqueles espíritos malignos, o esposo dela e o seu pai, sua mãe, me perguntaram para mim, pastor, quanto que nós devemos pelo senhor ter vindo aqui? E eu falei para elas, irmã, a senhora não me deve nada. Não, pastor, quanto que eu não me deve nada? E aí eu perguntei, por que a senhora está insistindo tanto? Não, é porque toda vez que a minha filha passa por esse momento, eu chamo o Y lá, e o Y vem aqui e ele nos cobra para vir aqui. Eu fiquei pensando, de graça recebemos? De graça damos. Não expulsei no meu nome, expulsei no nome de Jesus. No nome de Jesus. Sabe o que Deus está falando conosco hoje? Princípio de gratidão. Nós temos que ser grato pelo que Deus tem dado a nós. Grato pelo caminhar. Grato pelo falar. Grato pelo ouvir, respirar, pensar, sentir. Você já parou para pensar? A minha esposa perdeu o seu irmão mais novo faz bom tempo. Foi em 2005. Ele teve câncer. Um câncer galopante que acabou tirando a sua vida. E eu me lembro que no período de 1 ano ele ficou muito bom. E um dia ele sentou à mesa para almoçar conosco e ele comia aquela comida com gosto. E eu disse para ele, mano, vai devagar. Ele disse assim, tu não sabe o quanto eu sou grato a Deus agora por estar sentindo o que eu estou comendo. Porque quando ele fazia a quimioterapia, a radioterapia, ele perdeu todo o gosto da comida. Perdeu o paladar. Eu acredito que muitos de nós sentamos à mesa e nem paramos nem para orar. Muitos sentam à mesa e já vão comendo. Como dizia um irmão para mim, eu já estou comendo e estou agradecendo. O crente tem que ter uma justificativa. Eu estou falando de crente, não estou falando de cristão, porque cristão é um pequeno Cristo fazendo tudo aquilo que Cristo ensinou. Isso é cristão. Crente é um papagaio repetitivo que só faz o que os outros mandam e não o que a Bíblia realmente manda. É a diferença de cristão para crente. E quando eu vi aquela, nunca mais me esqueci, isso foi em 2005, ele me falou isso, eu fiquei guardando no coração, de assim, quantos de nós temos saúde?
crescemos no mesmo bairro, trabalhamos na mesma empresa, um bom tempo. Ela teve câncer, ela venceu o câncer. E aí, esse dia eu estava lá olhando, e eu vi uma foto dela na balada. Eu digo assim, garanto que ela está naquela ideologia, agora eu vou aproveitar a vida. E eu pergunto para você, o que é aproveitar a vida? O que é de fato aproveitar a vida? Meu castelo de gato. Mais para lá, mais para que reto, né? Onde fica a minha casa? Um vizinho conhecido meu, ele bebeu tanto que ele perdeu até o rumo da casa, ele vinha vindo dos vizinhos. Aonde mora o Beltrano? Onde mora o Cicrano? O pessoal tinha onde ele morava, de tão fora do mar que ele estava. A gente riu quando ele contou. Agora é um homem convertido. Mas eu quero dizer para você, o que é aproveitar a vida? Tudo isso é passageiro, tudo isso é momentâneo, é ilusório. É ilusório, irmão. Obediência. Em seguida eu estou conversando com os jovens aqui, e por muito tempo eles defenderam uma ideologia a qual eu nunca concordei como cristão, como pastor, e principalmente como cristão. O cristão, ele é diferente do mundo. Às vezes eu vejo, eu sou um cara que pouco mexo no celular, mas de vez em quando eu abro lá um Facebook, eu encontro irmãos e irmãs com as fotos, e lá estão músicas circulares que não edificam. Onde deveríamos colocar músicas que edificam e engrandecem o nome do Senhor, e depois queremos o quê? Sermos bem-sucedidos em tudo, aonde nós não obedecemos. Da mesma fonte não pode jogar água doce e salgada, princípio de ensinamento. Aquilo que me... Sabe o que Mateus capítulo 5, versículo 19 está dizendo, ou 29? Se o teu olho direito te faz pecar, de modo figurado, arranca fora, porque é melhor entrar no céu sem o olho, do que ir com os dois para o inferno. Tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus quer abrir os teus olhos e entendimento. Vocês perceberam que nós, por poucas coisas, mínimas coisas, nós perdemos o maior de Deus. E não só o maior de Deus. Divisões, discórdia acontecem, e quando você para pensar assim, mas era tão pouquinha coisa, que só uma simples conversa chegava. Uma simples conversa com mansidão, sabendo colocar, e a Bíblia diz em Provérbios 15, que uma palavra branda, sabe o que é uma palavra branda? Uma palavra doce, acalma toda a tempestade. O cara chega para cima de ti assim, e você ouve e responde com mansidão. Com mansidão. Com muita mansidão. Mas daí o crente, eu não sou tapete do diabo, eu não levo desaforo para casa. Já vi muitos que estão lá no cemitério com desaforo e tudo, e não foram para casa. Aleluia. Amados, sabedoria, princípio. Sabe o que é o temor? Eu já falei aqui e vou repetir. Temor é o respeito pela palavra, e tremor é o medo de perder a salvação. Respeito, e se eu respeito, eu vou praticar. Tu quer ver que eu, como motorista, vigio muito, e às vezes eu pratico esse erro. A gente, quando vai tirar a carteira de motorista, a gente aprende que em todas as placas de pare, você deve parar o carro e botar no ponto de partida, ou seja, na primeira. Mas aí a gente pega a experiência, entre aspas, e aí a gente se sente seguro. Dependendo da situação, você só dá uma paradinha, e numa dessas vem um louco para a gente ir lá e pum. Porque você não usou o princípio de obediência. Fazer tudo do começo. Assim é a nossa vida, querido. O jovem solteiro, o jovem cristão que está namorando, do namoro para o casamento,
Quando é que eu posso manter relação sexual com a minha namorada, pastor? Eu estou me explodindo, ela também está. Então ele pega um extintor todo dia que você encontrar ele. Não. Evita beijo chiclete. Evita longos beijos. Tira mais tempo para orar. Mais tempo para ler a Bíblia. É verdade, queridos. Ler, estudar a palavra. O namoro não é só beijo, o namoro é o quê? É uma construção, principalmente falando de cristão. O namoro de jovem cristão é de namoro para o casamento, onde os dois sentam e conversam e projetam sua vida familiar e colocam diante de Deus, porque Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: não te estribe no teu próprio entendimento. Sabe o que é estribe? É aquela coisa que a gente usa como apoiador para subir no cavalo. E o Salomão, sábio Salomão, dado pelo Espírito Santo, está dizendo assim, ó, não te apoie no teu próprio entendimento. Quem nunca se mordeu aí comendo uma comida? Todos nós. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não te apoie no teu próprio entendimento, na tua sabedoria. Ou seja, eu senti. Tem muita gente indo pelo ralo com essa palavra de sentir. Eu só entendo uma coisa, que o sentir do cristão, ele vem de um relacionamento contínuo e diário com Deus, onde o Espírito Santo vai gerar no teu espírito o discernimento daquilo que você está para fazer ou tomar uma decisão. Mas não confie no teu próprio sentimento. Não confie. Quantas vezes, irmão, vamos ser bem sinceros, ninguém precisa falar, mas quantas vezes nós não julgamos as pessoas pela aparência? Quantas vezes nós não julgamos alguém pela aparência? Eu trabalhei em loja, acho que 1 ano, e eu me lembro que a gente assim, ó, se chegar bem vestido, trata bem. Trata bem. De chegar mal, dá uma atençãozinha, mas não como aquele. Infelizmente existe até hoje, querido. Até hoje. Não vou dizer que em todas as lojas, mas uma grande parte das pessoas é assim. Quem de nós não julga pela aparência? Aquela irmã é chata, mas você nunca conversou com ela. Aquele irmão é antipático, você nunca sentou para conversar. O jeito que ele olha, você não sentou para conversar. Julgamos pela aparência e pecamos. E pecamos. Esse dia eu tomei um sentimento no coração e disse assim, pensei no meu coração, mas louvado seja Deus que antes de pensar, antes de falar a gente pensa. E aí eu tomei um pré-julgamento do meu espírito e disse, não, Senhor, me perdoa por ter pensado dessa forma. Quantas vezes a gente erra dessa forma? Julgando pela aparência. Eu quero dizer para você aqui, você não é tão ruim como você pensa. E você não é tão bom como você pensa. E você não é tão errado como você pensa. Você não é tão errado. Dentro de você, sabe o que é o problema nosso? Nós damos muito ênfase aos nossos erros e sufocamos as nossas qualidades. Nós sufocamos as nossas qualidades. A pessoa faz 1000 acertos, mas se ela errar uma vírgula, ponto vírgula, pelaquela uma vírgula, aquele 1000 acertos não valeu nada para as outras pessoas. Então eu quero dizer para você, você não é tão ruim como você pensa. Você é bacana, você é legal. Porque a Bíblia diz que quando Deus concluiu toda a sua criação e criou o homem por último, disse assim, uau, é muito bom o que eu criei. É muito bom. Deus não nos criou mal, Deus nos criou bom. Mas todos nós que nos afastamos de Deus, vamos nos tornando corações endurecidos. Corações endurecidos. E praticamos sempre aquilo que nos afasta de Deus. Porque não é só o ruim que afasta de Deus, querido. Você sabia que não é só o ruim que afasta de Deus? Também tem o entretenimento que afasta você de Deus. O
O entretenimento nos afasta de Deus. O entretenimento nos afasta. Eu vejo muito cristão se afastando. Muito cristão se afastando e nem percebendo que se afastou. Porque fica em volta do entretenimento, com a ideologia. Eu tenho que aproveitar a vida. Ei, para mim, aproveitar a vida não é só para aqui, se relacionando com Deus, mas é você, no dia a dia, poder se relacionar com Deus e ser útil para outras vidas. Ser útil. Ser um abençoado e abençoador. No teu trabalho você pode ser um abençoador. Na tua casa você pode ser um abençoador. No teu bairro você pode ser um abençoador. Na tua rua você pode ser um abençoador. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ser um abençoador onde você for, querido. O cristão é conhecido não pela Bíblia que carrega, mas pela praticar a Bíblia. O cristão é conhecido não pela Bíblia que carrega, mas por praticar a Bíblia. Porque quando nós praticamos a Bíblia, a pessoa olha assim: ei, aquele cara é um cristão. Como você sabe? As atitudes falam quem ele é. Quem ele é. Quem ele é. Os vizinhos se dão tudo bem com os vizinhos. O cristão se dá com todos os vizinhos. Porque a Bíblia diz: é melhor ter um vizinho perto do que um irmão longe. Porque no dia da angústia, quem pode te socorrer é o teu. Agora, se você se dá mal com ele, se ele te pegar mal, ele vai te matar. Agora, se ele vê que você é um bom vizinho, ele diz: eu vou socorrer o vizinho. Eu vou socorrer o vizinho porque ele é um bom vizinho. Então o vizinho se dá. E se dá, não precisa estar todo dia na casa. Se dá é conversar, é cumprimentar. Como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Um dia eu cheguei em Catuípe e o diácono Valmir, que mora em Catuípe, falou: pastor, o senhor está de parabéns. Eu digo: por quê? Porque toda a vizinhança que está ao redor aqui gostou muito do seu jeito. Eu digo: mas por quê, pastor? Por quê, irmão Valmir? Porque os outros pastores passam por aqui, não cumprimentam ninguém, não falam com ninguém, são super santos. Deus, se eu quero ganhar, eu tenho que me relacionar com as pessoas. Eu tenho que me relacionar com as pessoas. Eu tenho que fazer contato, eu tenho que conversar. Se eu quero ser abençoador. Ou seja, eu estava ensinando uma jovem hoje. Eu fui na padaria comprar pão e aí eu estava conversando com ela é uma cristã. E ela disse assim: aí eu suporto o Y. Eu digo assim: o amor de Deus não é suportador, o amor de Deus é longânimo. E Ele não escolhe quem amar. Mas eu sei, eu digo, você está aprendendo a amar. Porque você ama, mesmo sem ser amado. Isso é um princípio de que se eu quero ser amado, qual é o princípio que vem dessa palavra? Se eu quero ser amado, eu preciso amar. Se eu quero ter uma abraçado, eu preciso ser abraçado. Se eu quero receber elogio, eu tenho que dar elogio. Se eu quero que outros olhem por mim, eu tenho que aprender a olhar por outros. Se eu quero que outros me visitem no dia da minha angústia, eu preciso aprender a visitar outros. Se eu quero que as pessoas tenham comunhão comigo, eu preciso abrir a minha vida para que outros façam parte. Aleluia. Querido, a maior intenção de Deus é nos ver abençoados em tudo que nós formos fazermos nesta vida. E a nossa vida é curta, no máximo 100 anos, 110, 120, já está quase morto o abençoado, Está pouco. A pessoa chega aos 90, 95, a pessoa já começa a se sentir fraca. Mas eu quero dizer para você que aqui está, querido. 95 anos vivido na terra, bem, glória a Deus. Mas agora vivido na luta, na dificuldade, só por causa da desobediência. É teimosia demais. Nossa. Vamos ser sinceros.
ser, quem de nós não quer ser feliz todo dia? É impossível, pastor, é possível, a Bíblia diz que é possível, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você dormiu chupando limão azedo, quando você se acordar, você vai estar chupando mel, você vai estar sorrindo, porque a Bíblia diz, querido, que o choro dura uma noite, mas a alegria, aleluia, pela manhã você levanta sorrindo, e você já percebeu que toda vez que você chega no teu trabalho, na tua casa, sorrindo, cantando, a pessoa assim, ó, ganhou alguma coisa de noite, ou acertou uma loteria. Não é o que as pessoas dizem? Parece que as pessoas não querem ver ninguém feliz, ou não estão acostumados. Você na rua subindo, cantando, falando. Ei, você ganhou alguma coisa, está sentindo alguma coisa, ficou rico. E quando as pessoas pisam no esterco, então, hoje vai ser o dia do dinheiro, então você jogar no esterco, ficou cheio. São ideologias errôneas, irmão. Não existe isso. Pastor, final do ano está chegando, vou botar camisa branca, calça branca, cueca branca, tudo branco, sapato branco, porque vou entrar o ano em paz. A Bíblia diz em João 14, 27, princípio de ensinamento: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Aleluia! Glória a Deus! Tu quer ser próspero financeiramente? Seja dizimista e ofertante. Se você quer ser próspero de saúde, cuida da tua saúde. Cuida dela. Se você quer ter uma família abençoada, ensina teus filhos no princípio do ensinamento da palavra. Ouça aquilo que edifica, olha aquilo que edifica. Porque hoje as pessoas não têm mais censura dentro de casa. Irmãos, se uma mulher chegasse aqui de biquíni, nesse exato momento no culto aqui, o que nós acharíamos? O que nós acharíamos? Alguém fala? Alguém fala, ouça, eu quero que alguém fale. Se uma mulher chegar só de biquíni aqui agora, o que nós acharíamos? O que nós acharíamos? Ninguém quer falar? Acharíamos imprudente e insensato da parte dessa mulher entrar na igreja só de... Mas nós olhamos na TV mulheres peladas às vezes, homens pelados, relação sexual, com os filhos sentados no sofá, olhando. Isso não é censurado por nós. Princípio, Salmo 101, versículo 3, se não me falha a memória: não porei nada de mal diante dos meus olhos. Não porei nada de mal diante dos meus olhos. Tudo aquilo que não edifica, não deve ser visto pelos nossos olhos, nem ouvido. Porque tudo aquilo que a gente ouve é o que a gente fala. Fala, querido. Esses dias eu estava observando uma senhora. Ela passou aqui na igreja um dia, e aí os meninos estavam com a luz aqui só acesa e só um bico aqui. Ela olhou assim: mas isso é igreja? E ela nem me viu que eu estava ali sentado, né? Eu fiquei quieto, só dando risada dela, né? E os meninos estavam aqui orando, tocando. Daí outro dia ela passou com as criancinhas dela, e a criancinha parou ali, virou a bunda para frente da igreja. E a mãe assim fazia: ó, minha filhinha. Eu digo: me deu vontade de falar, irmão. Eu fiquei quieto assim, ó. Ela fez isso, a criança, e a mãe achou graça. Agora, a luz que estava acesa, ela achou escandaloso. Mas a menina que foi no meio da rua e começou a se rebolhar, ela achou bonito. Ou seja, hoje estão ensinando as filhas, desde pequena, a ser sensuais. E biguinho para fora, camisetinha até aqui, a papai é moderno, bundinha de fora. Aí os meninos ficam com o zoião, tipo para espelho, engravida. Aí o pai fica bem macho: eu vou matar, vocês vão casar com a minha filha, eu vou matar. Mas antes, achou bonito a filha andar daquele jeito. É assim, irmãos. Não estou pregando legalismo, estou pregando princípios. Princípios que nós devemos praticar. Um dia, eu lembro que logo quando eu comecei a pastorear, umas irmãs vieram até mim e perguntaram: pastor, é pecado? Escute o que eu vou falar. A mulher ir de biquíni à praia ou num clube social, nós como cristã, eu disse: irmã, não é aconselhável.
Porque a Bíblia fala que o corpo da mulher deve ser exposto somente para o seu, 1 Coríntios capítulo 7, para quem quer ver, para o seu esposo. Ou seja, a senhora pode ir sim, mas tem calções bem decentes, que são de banho e que a senhora pode colocar. E tem aquelas coisas que cobrem toda a barriga e você. Porque lá você pode induzir outros a pecar. E tanto ele quanto ela, você vai induzir outro a pecar, você está pecando, e aquela pessoa que está te olhando para você também está pecando. Mateus 5:28 diz bem assim: se você olhar para uma mulher com segundas intenções, você já adulterou no coração. Não está escrito ali. Tanto homem quanto mulher. Quantos adultérios acontecem pelos olhos? Quantos adultérios acontecem pelos olhos? Que homem lindo! Que mulher bonita! Um dia eu estava trabalhando com um colega meu, isso há muito tempo atrás, quando eu corria no caminhão do lixo, e ele, fui com o padre dele, e aí ele foi indicar para uma mulher e disse: rapaz, você não é casado? Ele: sou, pai. Sou, compadre, mas não tenho mulher como essa lá em casa. Eu fiquei olhando para ele assim: cara, como assim? A tua mulher não é digna de respeito? A tua mulher é tão feia. E a gente ri, mas para pensar, irmão. Você não pode dar para pensar na consequência que ele falou. Ele estava dizendo que a esposa dele não era a mulher mais bonita para ele. Princípio. Então o que eu quero dizer assim, irmão, não existe vida torta sem abençoada, sem primeiro consertar e seguir os princípios. E é um monte de princípio, não é o gema que Deus coloca. Começa por princípio de mudança de mentalidade, de sentimento de coração, obediência à palavra, prática da palavra. Não é nem legalismo. Pastor, não temos uso e costume, nós temos doutrina, que é a palavra, ensinamento. Não preciso acrescentar nada além do que já está na Bíblia. Onde Deus não quer cortar a tua liberdade, mas Deus quer que você use da tua liberdade com sabedoria. Com sabedoria. O homem e a mulher vestir-se decentemente, falar decentemente, buscar pensar decentemente. Isso é sabedoria. Não é pecado nós praticarmos esporte, não é pecado nós corrermos, não é pecado caminharmos, não é pecado nadarmos, não é pecado na praia, no rio, não é pecado nada disso, querido. Mas dentro desses ambientes públicos, eu vou me manter como luz, como exemplo. E eu não preciso gritar que sou cristão, a minha atitude vai corresponder a quem eu sou. Aleluia! E lá as pessoas vão ver que você é cristão. Não é pecado você torcer para o Inter, para o Grêmio, que pena que é para o Grêmio, pode ser para o Inter. Nada disso é pecado, querido, desde que nós saibamos usarmos com sabedoria. Sabedoria. E o temor é o princípio de sabedoria ao Senhor. Está dizendo ao Senhor. O diácono Fábio falou uma coisa muito interessante que eu gostei quando ele falou. Às vezes nós temos mais temor do pastor do que temor de Deus. Se o pastor me vê desse jeito, e Deus não está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo as nossas atitudes. Deus está vendo o nosso comportamento. Não pense que eu vou te julgar por tuas atitudes. Não. A Bíblia diz que nós não somos julgadores, nós somos orientadores, aconselhadores. Quem julga é o Senhor Jesus Cristo. Quem julga pelas nossas atitudes não arrependidas e confessadas. Eu não quero me prolongar muito, teria muito para falar sobre princípios e temores. Mas se você quer ter uma vida abençoada, comece. A primeira mudança é na tua mentalidade. Depois, no teu comportamento. Porque uma mudança de mente traz mudança de comportamento para nós. Mudança de comportamento, de atitude. Você já não vai mais murmurar, você agora vai aprender a glorificar a Deus por tudo que Ele tem te dado na tua vida. Que nessa noite nós possamos aprender a ser grato
pelo aquilo que Deus tem dado a nós. Teu carro não é um 0 quilômetro, mas o mesmo 0 quilômetro que leva alguém lá longe, leva até você também no teu carro. Seja grato todo dia pelo carro que você tem. Se você não tem um carro, mas tem a moto, tem a bicicleta, agradeça. Se não tem nenhum dos dois, ou dos três, anda a pé, glória a Deus, para você poder andar a pé. Não precisar de uma cadeira de roda, nem que ninguém te carregue. E é saudável caminhar. Na verdade, lembra do teu Criador no dia de tua mocidade. Não é só para a mocidade, é para os nossos dias também lembrar do nosso Criador. Lembrar do que Deus tem feito para nossas vidas. Lembrar em tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus fez. A Santa Ceia é esse ato, onde eu trago à memória aquilo que me traz esperança. Sejamos gratos pelo que Deus tem dado a nós, queridos. Eu vou dizer para você que vale a pena ser grato a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para conosco. Quando nós somos obedientes, as bênçãos correm atrás de nós, querido. Eu já contei aqui um testemunho na minha vida, aos 2 anos atrás, isso foi em 2019, quando aconteceu isso. Eu estava com o carro ali, o Gol, precisando fazer uma grande reforma nele. Eu fiz um cálculo, precisaria de R$2.000 e mais, resumindo, precisaria de R$2.500 para fazer uma reforma, pagar o IPVA, e eu estava com dinheiro muito curto. E eu vim aqui, orei a Deus, estava na minha casa orando, orei e entreguei na mão de Deus. Quando eu fiz aniversário, bem na minha data de aniversário de 2019, estava trabalhando, o irmão me ligou: pastor, tu pode passar aqui em casa, que eu quero te dar uma oferta para você comer bastante pudim. Eu sempre estou brincando em pudim agora, mulher, não esqueça pudim, tá? Pode ser marca rocha, corda de pão. É só torta marca de rocha. E aí o irmão me ligou, irmão. E aí estava eu, o Mateus, irmão do Cristiano, que estava comigo, e o Moisés. Eu passei na casa do irmão lá, e aí o irmão chegou lá e chamou eu no canto e disse: pastor, eu quero te abençoar. E eu peguei ele passou um papo assim, e disse assim: ó, tem 3.300 aqui. 300 é para sopa, que nós estávamos fazendo sopão, e esses R$3.000, Deus mandou dar por cima, o senhor faz o que quer. Eu disse: é para mim não, é para ti, pastor. Obediência gera bênção. 3.300. Esse ar aqui que está refrescando, que bênção. O Senhor nos abençoou com ar. Deus levantou a irmã Elizabeth que nos deu esse ar para a igreja. Aleluia! Não, glória a Deus. Glória a Deus. E agora estou olhando pelo outro lado. E o que eu estou dizendo para você é que você que tem recebido a semente, querido, não retém no teu celeiro aquilo que pertence para Deus. Porque aquilo que é de Deus a gente tem que devolver para Ele. E gera bênção na tua vida, irmãos. Até a minha saída da empresa, quando eu saí, querido, eu cheguei com o meu chefe, eu orei a Deus, disse: Deus, eu quero chegar lá e quando eu falar para o chefe, ele me largar, que ele me largue com todos os direitos. E eu calculava um valor X do meu acerto e vem um outro bem diferente do que eu pensava. Eu disse: mas não pode ser verdade, eu estava pensando assim e venho assim, porque a Bíblia diz em Efésios 3:20, você ora a Ele que é poderoso, que vai além daquilo que você pensa e imagina. Deus não logra ninguém, diz: aquilo que é justo teu, você ganha em dobro. O problema é que o cristão tem medo de confiar em Deus e fica barganhando a Deus. Se eu te dou 100, tu me dá 200, Senhor, para com isso. Para com isso. Eu estou te ensinando hoje a parar com isso. Dê o que é certo e virá transbordantemente para a tua vida. Para de negociar: Senhor, eu vou dar 50 lá na igreja, mas dia 5 eu quero 2.500 na minha conta. Não vai ganhar nada. A igreja vai ficar abençoada por ter 5 anos, mas tu não vai ganhar nada. Agora está com uma alegria, como disse o diácono Fábio. Eu vi um vídeo dos irmãos moçambicanos, que são um continente africano que fala em português, e aí na hora da oferta, eu vi aqueles cristãos todos saindo das cadeiras. Essa igreja que nós congregamos aqui, ó, é uma catedral, lá onde estavam no plano de Deus. Chão, eram uns troncos de árvore, como um banco, e eles saíram de lá, todos eles saíram. Eu vi lá que levantou todos os membros lá da igreja e vinham dançando, porque era hora da alegria. Agora tem crente que já vem com tristeza. Ele chega aqui e já chega numa luta. Parece que algo está empurrando ele para trás. E ele luta.
Aí o Espírito Santo diz, vai meu filho, tenha fé, tenha obediência. Ele chega aqui, ó. Aí se bobear, ele larga 50 que é a troco ainda, de 25. Irmãos, vocês podem até achar engraçado a maneira que eu fiz, mas é assim, a dureza do coração. Eu não estou te cobrando teu dinheiro, não. Pode ser algum. Duas coisas eu não tenho: medo de passar fome, não ter medo de trabalhar. Eu estou te ensinando para você ser abençoado. Toda a minha vida pastoral eu parei agora de trabalhar. Eu estou te ensinando para ser abençoado. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? A dureza do coração das pessoas. Receber, a gente está com o coração aberto. Na hora de dar, os músculos do coração se contraem. E fica aquele medo. Por isso que eu coloquei aqui: medo. Se eu ganho 2.000, eu vou tirar 200. Meu Deus, vai faltar. Vai faltar mesmo sem dar, vai te faltar. Porque você está com medo. E se der com medo, também não vai receber nada. Agora, quando dá com alegria, com adoração, porque quando eu oferto 50 centavos que você ofertar, mas ofertar com adoração, oh, aleluia, Deus retribui na tua vida. É isso que eu quero dizer para você hoje aqui, querido. Tirar um tampão dos teus olhos e um tampão dos teus ouvidos e um bloqueio de tua mente, para que você entenda que a tua adoração também é dada através do suor do teu trabalho. Porque a Bíblia diz isso. E a sabedoria o Espírito Santo nos dá para administrar o que nós ganhamos. E sempre teremos. Sempre teremos. Sempre teremos. Aplaude o Senhor, aleluia. Sempre teremos. Glória a Deus. Eu nunca esqueci, e eu vou encerrar para nós participarmos da Santa Ceia, a avó do Jorge, a avó Geni, ela já está na eternidade. Já partiu para a eternidade. Mas ela sempre me dizia assim, pastor, pastor, vem buscar o dízimo. E eu ia lá buscar. E ela dizia assim para mim, pastor, eu ganhei 1.300. E Deus tem me abençoado. E um dia eu cheguei na casa dela. E ela me honrou com uma coisa tão grande. Não é nem dízimo, não é nem dízimo aqui. Ela pegou uma xícara que ela ganhou no casamento dela de porcelana. Que acho que deve estar lá ainda, né, Júlio? E assim, pastor, ninguém nunca tomou chá nessa xícara. Hoje eu vou te honrar. Você é a primeira pessoa. Mas o que eu mais fiquei impressionado é que ela disse assim, eu ganho 1.300. Eu pago o condomínio, eu pago a luz, eu pago a água. E eu comprei essa cozinha, esse fogão, e ainda me sobra dinheiro. E eu sou fiel sempre naquilo que Deus me dá. Você sabe o que é viver com 1.300? Ela estava com alegria e Deus transbordava. Eu não sei como sobra, sabe sim, mano? A tua fidelidade faz com que Deus multiplique o pouco que tu tem. Eu estou falando dessa irmã, estou falando de uma senhora que já partiu, a irmã Neuza. Foram pilares. Hoje eu tenho 2 pilares, a irmã Noema, a irmã Marlene, que são as anciãs da igreja. As outras duas já estão na glória, esperando um dia elas chegarem lá. Mas que vocês demorem mais aí, tá? Mas estou dizendo assim uma coisa, irmãos. No princípio desse ministério, essas 4 mulheres, 2 que já estão na eternidade, manteram as portas dessa igreja abertas para que ela nunca se fechasse. Os dízimos dessas mulheres manteve o aluguel, luz e água dessas mulheres. 2 que estão aqui e 2 que estão no Senhor. Estou dizendo isso pela primeira vez publicamente. Não para tirar o teu dinheiro, mas para ver se essas 2 mulheres falaram que se tudo aquilo que elas dão até hoje faltou na vida delas, nunca faltou nada, né, irmã Dani? Nunca, graças a Deus, nunca faltou. Graças a Deus, sempre tinha de sobra para ajudar até o dia de hoje. Irmã Marlene? E a irmã Marlene é uma coisa que eu sou apaixonado por elas. Porque a irmã Marlene está com 81, né? 2. E ela sempre diz para mim, pastor, eu preciso fazer alguma coisa para Deus. Eu digo, cara, se nós tivéssemos mais 10 Marlene na igreja. Oh, aleluia. É dar o curso ainda, né, pastor? Ainda quer dar curso de alimentação saudável. Eu fico olhando para os jovens. Você de 30, 40 anos que se acha cansado para caminhar. Acha difícil fazer as coisas para Deus. 82 anos, querido. Oh. Já entenderam? Ah, pastor, eu não
pastor, eu tenho medo. Não, mas tu está fazendo muita coisa. O que vocês semearam lá atrás, Deus está retribuindo hoje. E essas mulheres que já partiram, uma não partiu com 91 anos, com longevidade de vida. A irmã Geni, ela passou mal, eu fui levar no hospital ela. Jorge ali estava junto. Levamos na UPA. A irmã Geni se recuperou. Eu entrei no quarto para conversar com ela. Estava ela na cama, sentada, falando de Jesus para a enfermeira. E a enfermeira em lágrimas dizia assim para ela: eu sou uma cristã desviada. E a irmã Geni disse: esse aqui é meu pastor. Aonde que tu mora? A irmã Geni com 91 anos. Onde tu mora, filha? Ela disse: eu moro lá perto da igreja. Perto da nossa igreja. Vai lá, abençoada. Ela falou: 91 anos. Entrou na ambulância e continuou falando de Jesus. E eu assim fiquei assim: caramba, meu, eu preciso aprender mais com essas mulheres. Ei, isso é viver uma vida abundante, isso é aproveitar a vida, isso é ser grato pela saúde, ser grato. Use a tua saúde com gratidão, querido. Oferte da tua saúde também para Deus, de cima da tua saúde. Pastor, me dá uns folhetos, eu quero evangelizar meus colegas, quero falar de Jesus. Não, vai lá mesmo, tem lá na frente. Não, está lá em casa, eu quero ver mais Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Isso é gratidão, isso é prática de obediência. A Deus, tudo que nós fizermos, façamos a Deus, a Ele toda honra e glória. Como que você quer chegar na tua velhice, querido? Sonhando com a minha irmã Marlene com 82 anos? Se agora você está cansado, quando você chegar na velhice, você vai dizer assim: vai lá na funerária que só falta eu e culpa já o paletó. Vamos gozar da vida com abundância. Isso é prática de obediência. Se coloque de pé em nome de Jesus.